Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas, nós falamos sobre texto dissertativo argumentativo, certo? Eu vou esclarecer algumas partes, alguns pontos importantes sobre esse gênero textual que é muito importante, que é muito cobrado nos vestibulares, Enem. E no final desse vídeo, vocês terão que me entregar um texto dissertativo argumentativo em forma de trabalho de produção textual, ok? Então vamos lá. Primeiramente, o que é dissertar? Né? Então nós temos aqui expor, argumentar, né? Desenvolver um tema proposto. Dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto, tá? Discorrer sobre um ponto de vista. Você pode estar opinando, persuadindo. Dissertar é um ato de desenvolver, que desenvolvemos todos os dias, tá? Por quê? Porque a gente precisa procurar justificativas e estamos preocupados com alguma coisa. Então, quando algo nos preocupa e que a gente está tentando justificar as coisas, nós estamos dissertando. Nós defendemos nossos pontos de vista em relação a vários assuntos. Então, isso é dissertar. Em suma, dissertação implica em discussão de ideias, argumentação, raciocínio, organização de pensamento, defesa de pontos de vista, descoberta de soluções. Significa refletir sobre o mundo que nos cerca. O texto dissertativo, que é o que nós estamos trabalhando, é aquele que expressa uma tese, um ponto de vista sobre determinado assunto. E nesse desenrolar do texto, vocês têm que estar apoiados em dados, fatos, exemplos e fundamentações, enfim, em argumentos que comprovem a sua tese, tá? E esses argumentos é o que vocês vão desenvolver ao longo do texto de vocês, tá? Então, esse texto, ele propõe uma estrutura, tá? Onde tem problemas, né? Que vocês deverão achar alguma alternativa para solucionar, tá? Propor alguma solução. Então, vou falar um pouquinho, né, sobre essa estrutura, né, que é uma das redações mais importantes aí que nós temos que aprender a estruturar, porque é a que mais cobrada aí nos exames, né? Então, vocês precisam seguir essas três partes. Então, as três partes que vocês terão aí que argumentar, né? A introdução, que é a apresentação da ideia principal ou tese, o desenvolvimento, que é a apresentação dos argumentos que sustentam a ideia principal, e finalmente a conclusão, onde vai aparecer um resumo da ideia principal e uma sugestão para a resolução do problema, ok? Então, gente, aqui nós temos algumas partes aqui que eu preciso relatar para vocês, depois eu envio o arquivo para vocês, tá? Então, tem que sempre obedecer isso daqui, o assunto proposto, a estrutura, o número de linhas estabelecidos, tá? Geralmente não passa de 30 linhas, ok? Essa estrutura que requer essas três partes que eu acabei de mencionar, ela deve apresentar unidade, coesão, coerência, clareza, originalidade, correção gramatical, né? Cuidado com a escrita, boa estética. O que seria boa estética? Letra legível, né? Uma letra bem bonitinha aí para que a gente possa entender o texto de vocês, e obediência às margens e aos parágrafos, né? Nada de escrever uma letra. Tem gente que começa com a letra maior, depois vai diminuindo para caber no espaço. Tenham uma boa estética o texto de vocês. Evitem esses itens aqui, por favor. Gíria, né? Aquelas palavras coloquiais, e aí, beleza, joia, né? Frases feitas, luz do fim do túnel, chavões, repetições desnecessárias, né? Quando você começa a falar muito palavras com o mesmo som ou mesmas palavras, evitem isso. Rasuras, não pode rasurar o texto.
e emprego da primeira pessoa, que seria o eu, tá? Nunca eu penso, eu acho que. As principais falhas, né, nas redações: fuga ao assunto proposto, desestruturação, obediência ao número de linhas, tudo que eu já falei aqui. Para redigir melhor, nós temos que ter muita leitura, usar de método e muita prática, né? Se você não tiver hábito de escrever, né, de redigir, você acaba não tendo ideias para expor no papel. Então, temos que sempre estar praticando. E aí, aqui, eu coloquei um exemplo de como que vocês podem começar o texto de vocês, caso vocês escolham um tema para falar. Por exemplo, liberdade, né? Eu não posso simplesmente colocar assim, começar meu texto lá, liberdade é uma coisa, liberdade é algo, né? Fica muito mais bonito vocês usarem algum verbo que indique expressividade. Por exemplo, vejamos aqui, ó. Vamos trocar esse né, por constitui. Vejam só como fica mais bonito. A liberdade constitui um direito que cada um tem de decidir ou agir segundo sua própria determinação. Então, assim como constitui, eu poderia ter colocado a liberdade consiste, a liberdade denota, a liberdade representa, evidencia. Então, tem aqui uma tabela com esses verbos que indicam essa expressividade para vocês, tá? Que vai ajudar também. E na hora de correlacionar as frases, né, de conectar essas ideias, articular as ideias no texto, nós precisamos usar conjunções, locuções conjuntivas e palavras denotativas, que servem para nos auxiliar nessa hora. Então, aqui eu tenho vários exemplos, ó, para adicionar ideias, para opor ideias, para alternar, para explicar, para dar causa, né, ou condição, para incluir, né, consequência, para dar continuidade, né, além disso, além do mais, para fazer concessão, apesar de, ainda que, embora, ou para fazer uma conclusão. Aí eu vou falar aqui como que vocês devem concluir, tá? Então, claro, seguindo sempre esses 3 pontos, tá? Ideia X no primeiro, ideia Y no segundo, ó, não atinge a unidade nem coesão. Nós temos que sempre ter a ideia X, que você colocou lá na introdução, desenvolver essa ideia X, esse argumento, e na conclusão fazer essa finalização do texto, tá? Então, aqui também eu vou enviar para vocês esse arquivo com algumas recomendações sobre a introdução, né? Tem um exemplo aqui, o levantamento de ideias que vocês vão ter que fazer para escrever esse texto e, finalmente, para concluir, tá? Para concluir, a gente não pode usar essas palavras que indicam adversividade. Por exemplo, entretanto, porém, contudo, tá? Porque a gente não pode se opor, não é o momento de se opor, e sim o momento de concluir. E nem nunca avisar que a gente está concluindo. E agora para concluir, tá? Então, aqui, esse arquivo aqui, eu coloco bastante ideias para vocês poderem fazer aí um bom texto dissertativo argumentativo. Belezinha? Espero ter ajudado. Façam um bom trabalho. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais!